Essa será a nossa segunda aula do conteúdo de Naji. Hoje nós vamos ver o assunto de pronomes. Esse material equivale ao livro do Talen Jidapa, que está lá no Drive. Mais especificamente do capítulo ali pronomes, que se estende da página 5 à página 6. Nem todos os assuntos desse capítulo serão abordados. Eu falaria apenas sobre 2 dos 5 tipos de pronomes que ali estão escritos. Por que decidi não colocá-los nessa aula? Porque não tem muito o que se aprofundar ali sobre eles, tá? Caso queiram dar uma lida, acho interessante, pois eu vou cobrar disso nos exercícios também, né? Os assuntos que estão ali. Mas ali basicamente tem apenas as palavras, né? E as suas devidas traduções. Não tem muito aprofundamento nisso, não. Por isso, nessa aula, tratarei apenas dos 2 primeiros tipos, que são os mais, assim, a se estudar mesmo, que são os pronomes pessoais e os pronomes oblíquos, certo? Primeiramente, vamos tentar entender o que é um pronome aqui, né? Um pronome é aquilo que substitui uma outra palavra. No caso dos pronomes pessoais, são os pronomes que dizem a respeito às 3 vozes do discurso. Quais que são as 3 vozes do discurso, né? Eu, tu, ele. Ele ou ela, né? Daí tem o plural, né? Isso foi o singular. Daí tem o plural, que é nós, vós, eles ou elas. No Naji, nós não temos o gênero na terceira pessoa, certo? Então não é eles ou elas, ele ou ela, certo? É uma palavra só para os dois. O Naji em si não usa gênero, não existe gênero linguístico no Naji. Então, a outra característica, né, dos pronomes pessoais é que eles também fazem a função dos pronomes possessivos da língua portuguesa. Quais que são os pronomes possessivos da língua portuguesa? Meu, teu, dele ou dela, nosso, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, deles, delas. Basicamente é essa a ideia, né? Dá o sentido de posse. E o que isso acaba significando? Ele faz 2 funções, né? O pronome pessoal na gíria acaba fazendo 2 funções. Ele faz daí o eu e o meu ao mesmo tempo. Faz o tu, o você, né? E o teu ao mesmo tempo. Então existe essa variedade. Então quando eu falo, por exemplo, wei agen, eu estou falando minha perna. Eu não estou falando eu perna. No caso, wei é eu, certo? Então tem que saber isso. É uma lógica da língua se aprender. É algo a se acostumar. Não adianta tu querer decorar quando que é eu e quando que é meu. Mas, geralmente, para quem aprende mais com a regra mesmo, quando o pronome vem antes de um substantivo é porque é meu. É basicamente isso. Indo agora para as traduções, né, das palavras, o que é o que. Na primeira pessoa do singular, no caso que significa eu, meu e mim também, né? Pois significa a mesma coisa, a gente não vai usar o mim no final das frases ali, a gente vai usar eu mesmo. Nesse caso, usa-se wei. Segunda pessoa do singular ainda, para tu, você, ou teu, ou ti, né? Nós utilizaremos tu. Para a terceira pessoa do singular, que equivale a ele, ela, dele, dela ou a si, nós usamos ele. Agora no plural, uma coisa se notar que todos terminam com na, né? E é meio que uma versão terminando em na das outras palavras do singular. Então isso é algo ali ajudar a lembrar como é que se escreve. Então é una, tuna e ena, né? Wei, tu, el, una, tuna, ena. Então una é nós ou nosso, nossas, nossas, nossos, enfim. Daí tuna é vós, vocês, vossos, vossas. Tuna eu prefiro traduzir como vocês do que como vós, porque no português nós praticamente não usamos o vós, né? No Naji já é comum ao falar de vocês, certo? Ena, nós estamos falando de eles, elas, deles ou delas. E é esse o conteúdo sobre pronomes pessoais, ok? Passando agora para o conteúdo de pronomes oblíquos, eu vou ter que dar uma explicadinha aqui, mas tecnicamente falando, um pronome oblíquo do Naji, ele basicamente é com os pronomes pessoais do modo oblíquo átono na língua portuguesa. Ninguém usa esse tipo de termo, então basicamente é o me, te, lhe, nos, vos. Por exemplo, ele me levou até em casa. Tá falando de mim mesmo em tom reflexivo. Nesses pronomes,
nós usaremos literalmente as mesmas palavras do outro tipo, só que com a sílaba sa no fim. Então é ueisa, tussa, eusa, unasa, tunasa, enasa. Outra coisa também falando desses dois tipos de pronome é que muitas vezes eles aparecem um seguido do outro. E nesses casos nós vamos usar uma contração, nós vamos usar apenas o pronome oblíquo. Em que tipo de situação? Quando eu falo eu me vi feliz, tá falando que ele se sentiu feliz, né? Nesse sentido, eu me vi feliz. Nesse caso, nós não iríamos dizer uei savas rase, nós diríamos apenas uei savas rase, ok? Nós não vamos usar um em seguido do outro assim. Nós só vamos usar daí quando for diferentes, como no caso, se fosse tipo, ele me viu feliz. Daí seria el uei savas rase. E é sempre só quando um seguido do outro. Em alguns casos, nós podemos ver os dois na mesma frase, mas às vezes até em sentidos diferentes, né? Porque o pronome pode significar eu e meu ao mesmo tempo, então ele pode estar dando sentidos diferentes, ou de posse ou de identidade. Então, nesse caso, nós nunca vamos usar. Vamos usar apenas quando é um seguido do outro e os dois forem a mesma pessoa do discurso, certo? Nesses casos, nós devemos, tá, ocultar o pronome pessoal, manter apenas o oblíquo, certo? E é só isso por essa aula, tá? Essa aula é um pouco mais curta, porque eu não vou me aprofundar nos outros pronomes. Os outros pronomes, eles são apenas palavras, tá? A serem traduzidas, não tem muito o que pensar sobre isso. E daí é só ir lá e ver a lista, né, dos pronomes que nós usamos, que são equivalentes aos do português mesmo. Então, é apenas olhar lá a tradução deles. Para essa aula, vai ali ter um textinho, tá? Esse texto ele vai estar incompleto para vocês, vai ter a tradução dele e vocês vão ter que usar os pronomes corretos, certo? Eu vou querer que vocês ajeitem o texto usando os pronomes corretos e depois vocês me mandem depois de terem feito isso. Então, bons estudos e até a próxima aula.